Boa noite, Isa. Tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Vamos começar agora. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Quanto tempo? Seja bem-vinda. Tá? Muito obrigado. Boa noite, Vanessa. Muito obrigado pelo prestígio, né? Começar a agradecer aí a todas as pessoas que durante esses dias apostaram nessa ideia, compartilharam esta live. Eu espero que esse seja um momento produtivo para todos nós, que venha a ser um tempo de crescimento para todos nós. É um começo, né? Não sou especialista também, né? Não sou youtuber. Estou começando agora, assim como muita gente agora precisou se adaptar a este novo meio e precisou interagir, precisou ir para frente da câmera. Então, este projeto que se chama Quarentena do Enem, como vocês viram pelas postagens, pelos vídeos que eu já fiz, serão 40 dias em que nós vamos trabalhar temas de redação, ok? Esses 40 temas serão sempre temas que têm uma pegada que ela é polêmica, de discussão, mas eu não venho aqui em nenhum momento para tentar impor uma opinião que seja minha. Muito pelo contrário, né? Eu estou aqui num ambiente que é virtual, mas eu estou aqui como professor. E como professor eu sou servo da LDB. E sendo servo da LDB, eu prego o livre pensar, o livre pensamento, o direito de cada um ter a sua opinião, o seu livre arbítrio. Então o que eu venho discutir aqui é os temas da maneira mais imparcial possível, para que você possa então fortalecer os seus argumentos e ter mais capacidade de escrever. De repente, claro que no meio dessa caminhada você pode vir de repente mudar a sua opinião, mas isso é natural em todo ser humano, que ao longo da nossa caminhada a gente mude de rota em algum momento da nossa vida. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, né? Então, o tema que eu escolhi é um tema que ele é bastante polêmico. Eu coloquei como tema para vocês aí aborto ou direitos sexuais reprodutivos. Por que eu coloquei essa interrogação? Essa interrogação é justamente uma provocação, porque esta situação do aborto, que muitas vezes é tida como um tema tabu, que muitas vezes as pessoas não querem discutir, porque esse tema ele passa por uma série de áreas da nossa vida. Passa pela área política, passa pela área religiosa, passa por áreas que muitas vezes são traumáticas para nós, e aí nós não queremos discutir sobre isso. Só que o tema ele está em pauta, sempre, né? E volta e meia ele volta à discussão. Então, aqui, neste momento aqui, eu não quero fazer com vocês uma defesa do aborto ou do não aborto. Como eu disse para vocês, eu quero tratar de forma bastante imparcial, bem dentro daquela filosofia, né, daquele pensamento que é atribuído a Voltaire, mas que não é de Voltaire, que diz o seguinte: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então é isso que eu quero trabalhar aqui, né? O livre pensar. Então eu coloquei essa interrogação aí para vocês: aborto ou direitos sexuais reprodutivos, ok? Por que eu coloquei dentro dessa temática, dentro dessa provocação? Porque o termo aborto, ele acabou ficando um tanto desgastado, pejorativo, é uma palavra das quais as pessoas têm medo, e aqueles que querem discutir essa ideia estão tentando trazer o tema de uma forma que ele não seja tão pesado assim, e trazê-lo como direito sexual reprodutivo. E aí que começa o outro lado da questão, que quer justamente debater isso, né? Que não tolera essa ideia de trazer aborto como um eufemismo, né? Chamá-lo de direito sexual reprodutivo. Não, aborto, é crime, é assassinato, enfim. Aí cada um vai ter o seu ponto de vista em relação a esse tema. Então esse tema ele ganhou notoriedade nos últimos dias, nos últimos meses, propriamente dito aí, por conta daquela situação que ocorreu da menina de 10 anos que estava grávida e
teve um aborto, precisou ser feito um aborto. Então, eu quero usar esse tema como plano de fundo para a nossa discussão. E aí nós vamos desmembrando a ideia, né, daquilo que a gente pode discutir em relação a isso. Lá naquele caso, por que ele gerou tanta polêmica? Primeiro, aborto ele é crime no Brasil. Não se pode fazer aborto no Brasil. Então, o aborto ele é sempre crime. Porém, em alguns casos, o médico que pratica o aborto, ele deixa de receber punição. Quais são esses casos? São nos casos de estupro, de anencefalia e no caso em que há risco para a mãe. No caso daquela menina de 10 anos ali, ela havia ali sofrido um estupro. Então, o caso dela era caso em que o aborto seria feito sem haver a punição para a equipe médica. Mas por que a discussão se tornou tão ampla? Primeiro que aquilo se notou, ganhou uma notoriedade pública, né? Foi divulgado nas redes sociais, enfim. E o caso ganhou uma comoção por parte de quem é contra o aborto pelo seguinte fato. A legislação diz lá no seu artigo 128, né, que nos casos de estupro pode se fazer o aborto. Porém, esse aborto ele pode ser feito até as 22 semanas de gestação nos bebês com até 500 gramas. O bebê daquela menina de 10 anos já estava com mais de 22 semanas. Já tinha 24 semanas. Já tinha basicamente ali 5 meses e meio e possivelmente pesava 500 gramas ou até mais. Já se sabia até o sexo da criança, já se sabia que era uma menina. E mesmo assim foi feito o aborto. Por que foi feito o aborto? Lembrando que o aborto foi feito lá em Recife, em Pernambuco, mas a menina era do Espírito Santo. Então, a Secretaria de Saúde de lá do Espírito Santo pediu para que a equipe médica analisasse o caso, visse se aquilo ali era caso de aborto ou não, que se manteria a gestação até o final, e aí, por uma questão que não se sabe então certo, se burocrática, enfim, a equipe médica acabou não fazendo o aborto e a menina foi mandada para Pernambuco, onde foi feito finalmente então o aborto. No que ela chegou lá em Pernambuco, o que ocorreu lá, né? Nisso o caso já tinha se tornado público e começou a haver ali, em frente ao hospital, uma verdadeira comoção ali, de dois grupos rivais ideologicamente, né? De um lado, os religiosos, católicos, evangélicos, que não queriam que o aborto fosse feito, que chamavam o médico de assassino, e do outro lado, havia ali mulheres feministas que traziam o tema ali como discussão, dizendo que aquela menina não tinha condições dali de fazer o aborto, que ela não tinha condições de levar a gestação até o final, que seria uma violência fazer com que aquela menina levasse a gestação até o final, e nisso, e por fim o aborto acabou sendo feito na menina. Então, nesse caso aí, por mais que tenha ali mais de 22 semanas de gestação, o caso ainda era proveniente de um abuso, casos em que o aborto é previsto em lei. Porém, no Brasil, em todo o canto do Brasil, na América Latina sobretudo, mas também por meio da Europa, o que acontece? Tem-se essa discussão de trazer o aborto para toda mulher que deseja fazer o aborto. Então aí que começa então a nossa discussão. Como que nós vamos trabalhar com isso? Porque quando a gente pensa no aborto para todas as mulheres que desejam fazer o aborto, aí começa a surgir ali uma série de indagações em relação a isso, uma série de provocações que eu quero fazer com vocês aqui agora. Nessas lives que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos trabalhar exatamente aquela estrutura textual. Como que faz a introdução, como que faz a conclusão. Isso eu já estou trabalhando com vocês lá nos vídeos que eu estou postando. Também não vamos trabalhar a questão de gramática. Cebola é com S, com Z. Não vamos trabalhar isso aqui, né? Nós vamos trabalhar a argumentação
crítica e a partir daí você vai pensar sobre esse assunto. Então, as pessoas que defendem o aborto, o que elas dizem? Que o aborto ele precisa ser feito porque a mulher tem direito sobre o próprio corpo. Então essa é a primeira pergunta que eu te faço, a primeira provocação que eu te faço. A mulher tem direito sobre o próprio corpo? Se você pensar assim, a mulher tem direito sobre o próprio corpo? Sim. Ok. Mas até que ponto até que ponto eu posso dizer que a mulher realmente tem direito sobre o próprio corpo? O que é ela ter direito sobre o próprio corpo? Então, por exemplo, se a mulher quer colocar silicone, se ela quer fazer uma lipoaspiração, se ela quer pintar o cabelo de vermelho, se ela quer pintar o cabelo de loiro, se ela quer fazer um rastafari, se ela quer raspar a cabeça, se ela quer fazer uma tatuagem, se ela quer pôr um piercing, se ela quer pôr roupa curta, roupa longa, se ela quer usar burca. Tudo isso a gente entende claramente que ela está lidando com o próprio corpo. Agora, quando eu falo da criança que está ali, do feto, no caso, né, que está ali, né, daquele ser que está em gestação dentro dela. Aquele ser que está em gestação dentro dela também faz parte do corpo dela? Não estou dizendo nem que sim, nem que não. Estou lançando a provocação para você pensar em relação a isso. O feto que está no ventre da mulher faz parte do corpo dela? Aí uma outra questão que a gente sempre surge aí. Então assim, nós estamos falando de aborto nos casos aí que são de estupro, de violência. Então nesses casos, evidentemente, inexiste aí a figura do pai, a figura do homem. O homem aí nesse caso nem pode ser exatamente chamado de pai. Ele é um agressor, um violentador no caso. Então, evidentemente, ele não pode querer exigir os seus direitos de paternidade. Agora, quando eu estive pensando nesses casos de aborto, me veio a seguinte ideia, assim. No caso, onde está o pai no momento em que a mulher decide fazer o aborto? Imagine uma relação normal, uma relação consentida, num casal de marido e mulher, ou num casal de namorados, ou num casal que eventualmente se encontrou. Imagine a situação em que, a partir desse relacionamento, a mulher engravidou e ela decide fazer o aborto. Ela decide fazer o aborto, mas o homem não quer que ela faça esse aborto. Aí fica a provocação. É justo que esta mulher faça o aborto, mesmo o homem, o pai no caso, não consentindo com aquilo? É uma provocação que fica aí, para você pensar criticamente em relação a este tema. Uma outra questão que foi bastante levantada, que todas as equipes médicas debateram o seguinte, as pessoas que têm contato com essas pessoas que sofreram, que procuram os centros para fazer aborto, né? Porque existem lá em São Paulo existe hospitais, né, que se especializaram nessa questão de fazer os abortos permitidos em lei. Então, muitas dessas equipes médicas que atendem esse tipo de pessoas, essas meninas, essas mulheres que procuram para fazer o aborto legalmente, muitas delas, o que acontece? Muitas delas estão procurando fazer o aborto legalmente justamente porque sofreram o estupro. E muitas delas são pessoas pobres, mulheres pobres que não têm condições de criar o seu próprio filho. Então, aí na contramão disso, lá nesse caso, voltando ainda nesse caso da menina de 10 anos, o que ocorreu foi muito isso. Porque a todo tempo falou-se no caso da equipe médica que precisava fazer o aborto porque era um risco para a menina, que ela não teria condições de criar o filho e tal. Porém, os grupos que estavam ali se manifestando contra o aborto, eles queriam ter o acesso à família justamente
para poder conversar com essa família, para poder mostrar para essa família que talvez o aborto ali não fosse uma única solução. Alguns desses defensores, os chamados pró-vida, eles diziam o seguinte, que eles queriam ter o contato com a família, pedindo para que essa menina levasse a gravidez por mais 3 semanas e a partir dali fizesse uma cesárea. Seria uma criança prematura, que depois essa criança poderia ir para adoção, né, ou a própria família poderia ficar com esta criança. Então, tem muito dessa discussão aí. Então, assim, se a mulher decide não abortar, será que quando ela decide abortar, o fato dela dizer simplesmente que não tem condições de criar aquela criança, isso é uma justificativa válida para que o aborto possa ser feito? Porque aqueles que se dizem contra vão dizer o quê? Não, mas existe a possibilidade de adoção. E existe, inclusive, em vários pontos do Brasil, justamente instituições, ONGs ou instituições que recebem algum tipo de auxílio do governo, que visam justamente fazer o quê, né? Acolher essas mulheres que estão pensando em aborto, para que ali elas possam receber alimentação, elas possam receber um pré-natal, para que elas possam receber ali algum tipo de profissionalização, para que elas possam vir então a se sustentar e não fazer o aborto, ok? Aí, voltando assim, a gente pensar na questão do aborto como liberado para todo mundo, né? Todo mundo tendo o direito de fazer o aborto, toda mulher tendo o direito de fazer o aborto. Suponhamos, né? Será que vai haver uma proliferação dos casos de estupros? Porque suponhamos, né, que passe a haver então várias clínicas que façam ali o aborto. Será que aquele indivíduo que abusa de um próprio familiar seu, né, um pai, um padrasto, um tio, um avô, né, será que ele vai poder aparecer nessa clínica como responsável por aquela pessoa ali, por aquela menina, por aquela criança ali? Será que ele vai poder aparecer como responsável por ela ali e dizer que quer fazer o aborto naquela situação? Porque aí nós vamos entrar numa outra polêmica que surgiu recentemente, né? Que foi uma portaria lançada pelo governo federal, que até então, o que acontecia nos casos de aborto? Bastaria que a mulher procurasse, nos casos de aborto não, o que acontecia nos casos de estupro? Bastaria que a mulher procurasse ali a equipe médica, dissesse que foi vítima de estupro, que ela gostaria de fazer o aborto. Imediatamente a equipe médica faria o aborto. Recentemente o governo federal fez uma portaria dizendo que para essa mulher vir a fazer o aborto mediante um estupro, ela vai ter que dizer para a equipe médica que como que foi esse estupro, em que condições isso aconteceu, e o médico vai ter que ali recolher ali material genético ou do feto, justamente para que possa vir encontrar o culpado, né, o estuprador no caso. Então, diante dessas possibilidades aí de se legalizar o aborto para todas as pessoas, qual é a conexão que nós vamos ter com os casos de estupro? Será que dá para a gente fazer essa conexão? Será que existe de fato esse risco, né? Então fica aí a discussão, fica aí a indagação em relação a isso, tá? E aí uma outra polêmica, né? Alguns outros tópicos que eu queria discutir com vocês aqui
é em relação a esse momento que nós estamos vivendo aqui. Recentemente, né, nós entramos nesse momento da pandemia desde março. O que aconteceu? As crianças, os adolescentes, eles estão em casa. E estão em casa muitas vezes mais desprotegidos ainda. Então, porque a escola, nesse caso, ela acaba sendo um meio de proteção para esses jovens que são abusados dentro de casa. Porque no momento em que eles estão na escola, obviamente, não vão sofrer abuso. Né? Com a pandemia, o que nós estamos percebendo? Que está aumentando os casos de abuso, os casos de estupro e, consequentemente, os casos de aborto consentido pela justiça, né? Nos casos de mediante estupro. Então, tem aumentado muito esses casos, né, de estupro justamente por conta da pandemia. Então, a discussão que eu quero trazer para vocês é como que nós vamos, então, poder sanar, pensar essa situação. Né? Então, vamos supor que você seja a favor da legalização do aborto. Então, você tem que pensar em todas essas problemáticas, né? Até que ponto isso pode facilitar os casos de estupro. Um outro ponto que a gente pode pensar é na questão dos chamados lobbies, né? O que são os lobbies? Então, por exemplo, esses grupos que visam defender a legalização do aborto. Quem será que está por trás disso? Né? Porque o aborto legalizado ele se torna um negócio muito lucrativo. Né? Então, assim, até que ponto isso vai ser seguro? Uma outra problemática que a gente pode pensar: como que o SUS vai garantir que o aborto ele possa ser feito sem que isso venha a ser prejudicial para a mulher? No sentido assim, é muito difícil, por exemplo, fazer um parto pelo SUS, é muito difícil fazer qualquer tratamento de saúde pelo SUS. Né? Imagine aborto legalizado para todo mundo e isso sendo feito pelo SUS. Né? Então a gente tem que pensar exatamente nisso. Né? Aí entra num outro tópico que nós estamos trabalhando, que está postado nos nossos vídeos lá, em relação à proposta de intervenção. Né? Então, assim, isso é uma das coisas que a gente pode pensar. Tá? Então, para ser a favor do aborto, tem que pensar exatamente nisso. E mais outra coisa, né? Que está relacionada à ideia de aborto, se a gente pensar que muitos dos abortos ocorrem justamente por causa das vítimas de estupro, então talvez nós tenhamos que também pensar em políticas públicas que venham ser mais rigorosas aos crimes de estupro. E aí uma outra questão que a gente vai pensar assim, no caso daqueles que são contra o aborto. Então, assim, tem que pensar que, para que não haja aborto, vai precisar dos métodos contraceptivos, né? Se a gente pensar que aborto sempre vem, evidentemente, após um relacionamento, né? Já existe em todo a rede de saúde, o SUS, a disponibilização de métodos contraceptivos, de camisinha, de pílula anticoncepcional. Será que isso está chegando a todo mundo para que não haja uma gravidez indesejada? E uma outra questão que a gente pode pensar, né, de tentar combater, é essa questão que pode haver de uma sexualização precoce, porque existem os casos de gravidez que ocorrem mediante um estupro, mas existe o caso de gravidezes indesejadas que acontecem em relações consentidas entre dois jovens. Né? Então, medidas que possam ser pensadas em relação a isso também podem ocorrer. E outra coisa que nós temos que pensar, tendo a ideia de ser contra o aborto, é no caso de acolhimento dessas mulheres que engravidam
de uma maneira indesejada, mediante um estupro ou mediante uma falta de planejamento, elas precisam então ser acolhidas, né, para que tenham condições plenas de criar seus filhos, condições físicas, psicológicas, né? Então tudo isso precisa ser muito bem discutido, muito bem debatido, tá? Estamos aqui quase chegando a 30 minutos de live. Então, o que eu gostaria de vocês agora? Se alguém quiser interagir aqui com a aula, com a discussão, quiser expor alguma opinião em relação ao tema, tá? Pode fazê-lo, né? Pode até, se quiser pôr a sua carinha no vídeo, quiser chamar, pode fazer. E depois, vocês que estão aqui na live, ou você que vai assistir depois esta live, e se você quiser receber um material mais completo em relação a isso, né, que eu estou elaborando uma proposta de redação sobre esse tema, vários links com opiniões divergentes em relação a esse tema, você manda para mim lá um direct com o seu endereço de e-mail que eu vou mandar para você esse material todo gratuito, ok? E aí, amanhã a gente vai voltar com um outro tema relacionado a esse, tá? Então, assim, nossa live vai ter mais ou menos essa base de 30 a 40 minutos para não se estender, né? Aqui a gente não vai trazer respostas prontas, né? Mas trazer a questão de pôr a pulga atrás da orelha aí para você poder pensar. Certo, gente? Então, vou encerrando aqui. Obrigado a todos que ficaram aqui, tá? Deixa o seu comentário, o que você achou, o que pode melhorar, se tiver alguma sugestão de tema, tá? Sejam todos bem-vindos. E amanhã, neste mesmo horário, às 18 horas, nós temos um tema, outro tema. O SUS possui carência. Carência em que sentido? Ah, sim. Então, essa é uma proposta que a gente pode pensar bastante assim em relação a isso, né? Que aí vem da questão do suporte psicológico que precisa ser dado a todo tipo de pessoa, né? Ainda mais nesse caso de mulheres que estão diante de uma gravidez indesejada, tá? Obrigado a todos, tá? E espero vocês até amanhã, tá? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.